Então, na ministração passada, a gente terminou, falando sobre quem somos nós, o nosso papel agora, nessa história que começou lá em Abraão e que termina em nós. E aí eu quero começar essa segunda parte, com essa frase aí. Quando ele me fez vivo. E essa história tem essa frase tem uma história. Eu estava indo para a casa de Lala. Foi no nosso bate-papo doutrinário. Eu peguei um Uber com um senhor que ele era pastor da Presbiteriana Nova Aliança. E aí, conversando com o Uber, para ganhar a minha 5 estrelas e tal, aquela coisa que a gente faz. Aí, eu comecei a conversar com ele. Só que assim, rapidamente, eu peguei o Uber do centro para a casa de Larissa. E aí, rapidamente... E aí, Larissa? Rapidamente, a gente entrou nessa história de Jesus, da palavra. E ele começou a falar que, na verdade... Ele trabalhava com Uber, mas ele tinha um outro negócio, e de vez em quando ele rodava mesmo, assim, só para ganhar um dinheiro a mais. E a gente entrou em Cristo, eu não sei como a gente entrou em Deus, mas de repente a gente estava falando da palavra. E aquele homem olhou para mim e disse: "Você é do Verbo da Vida, não é?" Aí eu olhei assim, não tinha nada. Primeiramente eu olhei para a minha roupa, para ver se eu estava com alguma camisa Alterna Vida ou do JPN, que me identificasse que eu era do Verbo. E ele disse: "Você é do Verbo da Vida, né?" Aí eu disse: "Sou." Aí ele falou: "Eu sou pastor da Presbiteriana, Nova Aliança", e me explicou onde era e tudo mais. E ele disse, e ele começou a falar algumas coisas para mim, E aquele homem começou mesmo a falar coisas de Deus para mim. E ele começou a me alcançar com aquelas palavras. E Larissa, e quem estava lá, as meninas que estavam lá, os meninos que estavam lá na casa de Larissa, sabe que quase que eu chamei ele para o bate-papo, não foi não? Na hora que eu entrei, eu disse: "Gente", eu entrei louca, assim, dentro da casa de Lala. Pelas coisas que ele estava falando. E uma das coisas que ele falou que me impactou foi isso aqui. Ele falou: "Quando ele me fez vivo", no meio da conversa, ele falou: "Quando ele me fez vivo", aí aquilo ficou assim dentro de mim, puf. E o versículo que ele estava falando era Efésios 2. Eu quero que você abra lá comigo. Efésios 2 diz: "Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados." Ele nos vivificou. Ele nos fez vivo novamente, gente. Aquilo caiu, essa frase que está aí, caiu como uma verdade tão grande dentro de mim. E eu fiquei tão grata ao Senhor naquele momento. Isso me impactou de tal forma. Quando Ele me fez vivo. Porque nós estávamos mortos, queridos, em nossos delitos e pecados. Porque estar morto numa condição espiritual é muito pior do que a condição natural. Porque a minha condição natural, eu morrer agora, eu sei com quem eu vou passar a minha eternidade. O que define a miséria ou a pobreza de uma pessoa é quem tem o espírito dela. Não é a vida que ela leva. Então, naquele momento, eu entendi que, cara, a nossa vida aqui, ela pode se desgastar, ela pode acabar, a gente pode morrer, mas o que importa é Ele ter me feito viva. Ele te fez vivo. E foi Ele te fazer vivo que te deu a condição de passar agora a tua eternidade ao lado dEle. É que te colocou em um lugar, em uma posição de não somente aproveitar a tua eternidade, mas de ter uma vida vivo aqui onde nós estamos. E aí, essa frase, quando Ele me fez vivo, quando Deus nos deu a vida, ela, na verdade, ela é o ponto de partida para a compreensão de tudo ao nosso respeito. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é a respeito do nosso senso de acontecimento. É um senso do que aconteceu.
Às vezes a gente torna o novo nascimento, o eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor, algo que é muito comum. E existe uma diferença entre o que é comum e o que é normal. Não é porque é comum que é normal. O comum é as pessoas acharem isso, falarem de qualquer forma, mas o normal é a gente entender o que aconteceu. O que acontece quando alguém diz, eu aceito Jesus, ela está dizendo, eu quero que você me faça viva. O que uma pessoa fala quando ela decide mudar todo o estilo de vida dela, é que ela não quer mais ficar num estado de morte, de condenação. Ela quer ser viva. Sabe? E dentro dessa história, mais ainda, e mudando um pouco, uma das coisas que eu tenho tentado puxar para a minha vida nesses dias, nesse tempo que nós estamos, é de fato voltar aos rudimentos fundamentais. É voltar para aquilo que parece que ficou comum, mas não pode ser comum. Eu nasci de novo, não pode ser comum. Sermos filhos de Deus não pode ser comum. Isso não pode ficar na nossa boca de uma forma comum, porque isso é poderoso. Isso mudou a nossa eternidade. Você consegue compreender isso? Que a decisão de nascer de novo mudou a tua eternidade. Nós precisamos voltar de verdade a essa basezinha, onde para a gente agora, as frases que a gente ouve parecem um repeteco de anos. Parece coisa que a gente ouvia no departamento infantil. Mas que é real, é palavra. Quando alguém fala, eu aceito Jesus, ela está dizendo, eu quero ser viva novamente. Eu quero voltar para essa posição espiritual que foi dada a mim, que pertence a mim desde Abraão. Abre comigo lá em Romanos 6, por favor. Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Versículo 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Em Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso a gente precisa, você precisa, eu preciso ter como uma base, um patamar para estar em cima. É um senso de acontecimento. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Essa palavra batismo, ela vem do original baptizo, tem um P mudo aí, baptizo, que significa imersão, imergir. E naquela época, quando se era usado mesmo esse termo baptizo, né, o que acontecia na época? É legal a gente entender o texto pelo seu contexto também da época. Porque senão a gente vai ficar boiando em muita coisa. E naquela época, o baptizo era o seguinte: eles pegavam um tecido cru, um tecido sem cor, sem nada, e eles imergiam aquele tecido num líquido, iam colocando lá, imergindo até que as características que tivesse naquele líquido passasse para aquele pano, aquele tecido cru.
É exatamente isso que ele queria falar quando ele disse que nós somos batizados em Cristo. É um batismo, é uma imersão em Cristo, é a gente imergir em Cristo até o ponto da gente pegar as características dele na gente. Você está sendo imerso em Cristo e pegando as características dele. Batizados em Cristo Jesus. O novo nascimento, querido, é o batismo em Cristo Jesus. Por isso que o novo nascimento ele não pode ser banal. Não pode ser comum. Um apelo aqui não pode ser comum. Não pode ser para simplesmente cumprir horário, tabela. Se for necessário gastar 10, 15 minutos, 20 minutos num apelo, a gente tem que gastar, porque isso importa. Porque o novo nascimento é ser batizado em Cristo, imerso em Cristo, revestido de Cristo, como Paulo falou lá em Gálatas. Ele nos fez vivo. Isso é um senso de acontecimento. Isso aconteceu comigo e com você. Nós fomos vivificados dos nossos delitos e pecados. O segundo senso é um senso de pertencimento. Quando você sabe a quem você pertence, você não vai deixar o diabo mexer com você. Não vai deixar o diabo mexer na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. É um senso de pertencimento. A quem nós pertencemos? Isso acontece quando a gente é guri, criança. Que de repente, às vezes, alguém na escola quer brigar, quer arrumar uma briga. Aí tem um irmão mais velho. A gente corre para o irmão mais velho para proteger a gente. Às vezes a gente faz alguma coisa hoje já, às vezes a família que nós fazemos parte nos dá uma abertura de entrarmos, né? Uma abertura para entrarmos, isso mesmo. Dá mesmo essa abertura para a gente estar em lugares ou fazer algumas coisas por conta dessa família que nós fazemos parte. Sabe, esse senso de pertencimento faz com que a gente se posicione numa maneira onde o mal não pode nos tocar. O mundo não pode nos tocar. Lá tem um salmo, uma oração de Davi, que ele diz: me livra do homem mau e do homem perverso. Existe esse livramento. Por quê? Porque nós sabemos a quem nós pertencemos, sabemos o nosso lugar. Se a gente não sabe a quem a gente pertence, o diabo vai brincar na nossa vida. Porque quando a gente sabe qual a família que a gente pertence, a gente sabe qual a autoridade que o nosso sobrenome tem. Esse senso de pertencimento de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos um com Ele, vai dar para a gente esse senso da autoridade que o nome dele tem. Abre comigo em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 1. Versículo 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Amém, queridos? Não foi, o que eu acho massa é porque ele diz assim, não foi por valores perecíveis como prata e ouro. Prata e ouro. Ele poderia ter usado uma moeda local, algo que tem menos valor, mas ele diz a prata e o ouro. Nem chega perto do valor que foi gasto para você estar aqui. Versículo 19, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum.
Um outro grande problema que a gente detecta na igreja hoje, no corpo de Cristo, é que também essa verdade de que um homem morreu na cruz ficou comum demais. E isso é um mal vindo desse nosso passado, né? De ter uma nação que ela tem uma base cristã, uma base católica. Isso faz com que as coisas sejam comuns demais para a gente. Porque a gente cresceu nisso, independente se nasceu evangélico ou católico, mas a gente cresceu dentro dessa realidade, na Semana Santa, vê lá, comer o peixe, aquela coisa toda, Natal. Nós temos essas tradições. E essa tradição, às vezes, tira o peso das coisas reais. Sabe, querido, mas a gente tem que ter uma consciência de que um homem morreu na cruz por mim e por você. Isso é real. Isso não é história da carochinha. Isso não pode ficar comum nas nossas vidas. Um preço foi pago, o sangue foi derramado. Não é uma história, uma lenda que conta para que uma igreja, um povo, seja reunido e esteja ali debaixo de um cajado, de um jugo, de uma história. Isso foi real. Tem um versículo lá em Gálatas, eu acho que é Gálatas 3. No início de Gálatas 3, quando Paulo está fazendo acho que é o momento que Paulo meio que estoura, né, com a igreja de Gálatas. Que ele diz, Gálatas insensatos. Ele fala, o que é que houve com vocês? Eu expliquei. Ele diz assim, olha, eu expliquei para vocês o evangelho como se você estivesse ali exposto à cruz, vendo a crucificação. E mesmo assim, vocês se afastam daquilo que é a verdade. Essa verdade ela tem que estar muito arraigada em nós. Um homem morreu por mim e por você. Uma vida foi derramada, um sangue foi derramado. Glória a Deus que ele ressuscitou. Glória ao Senhor mesmo. Mas foi uma vida, foi um homem. E a cruz não pode se tornar banal no nosso meio. Não pode se tornar comum no nosso meio. Quando a gente traz essas verdades, que elas estão todas empoeiradas à tona de novo, a gente traz para a gente mesmo esse sentimento que nós somos filhos dele. Nós viemos dele, nós somos cristãos. Essas verdades, elas têm que ser reais e fortes ainda na nossa vida. Isso tem que ser forte na nossa vida. Isso tem que ser real na nossa vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas um homem morreu para que hoje eu estivesse viva. Eu trouxe para você uma frase que eu ouvi numa ministração de pastor Rafael. Na verdade, agora eu não sei se foi numa ministração, mas foi ele que falou. Eu já anotei em vários lugares, eu já postei. E ela me marca muito. E ela diz assim, que o Calvário seja como uma foto de grupo, onde a gente se procura e diz, eu estou exatamente aqui. Eu vou ler de novo para você. Que o Calvário seja como uma foto de grupo, onde a gente se procura e diz, eu estou exatamente aqui. A gente tem que olhar para o Calvário e dizer, é aqui que eu estou. Porque eu fui crucificada com ele, mas eu ressuscitei junto com ele. Nesse retrato do Calvário, nós estamos lá. Porque foi no meu e no seu lugar que um justo teve seu sangue derramado. O terceiro ponto que nós podemos trazer dentro dessa realidade, quando ele nos faz vivo, quando nós entendemos esse senso do acontecimento, o senso do pertencimento, aí agora vem um senso de responsabilidade. Quando a gente entende o que nós somos, o que aconteceu para estarmos aonde estamos, nós automaticamente nos vinculamos à responsabilidade que nós temos dentro dessa história.
Assim como Abraão teve uma responsabilidade, Moisés teve uma responsabilidade, Jesus teve uma responsabilidade, nós também temos uma responsabilidade. E nós não podemos fugir disso. Não podemos fugir desse lugar de sermos quem somos aonde estivermos. Essa cultura ocidental, a cultura que se propagou durante tantos séculos, o ceticismo que cresceu tanto, fez com que a gente hoje se envergonhasse de contar quem nós somos e o que nós fazemos, se não for no meio dos cristãos. A gente se envergonha de lá fora, de dizer que a gente ora em línguas, que a gente às vezes cai na unção, que a gente dança, que a gente ora. A gente se envergonha disso. E, infelizmente foi uma cultura que trouxe isso pra gente. Amém, recebe. Sabe, essa propagação do mal fez com que o evangelho, ao longo do tempo, fosse ridicularizado, fosse manchado. Sabe, essa propagação das coisas erradas, ilícitas, da depravação, foi trazendo essas manchas, sabe, para a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você é cristão, de verdade, cristão de verdade, raiz, não é Nutella não. Se você é cristão raiz, Jeff, raiz. Sabe, você vai ser discriminado, você vai ser perseguido, você vai ser confundido. Você vai. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, com o diabo por trás deles, quer mesmo nos massacrar. Quer mesmo nos calar, nos tampar. Abre, por favor, lá em Lucas 9. No versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando de uma maneira literal mesmo. Quer me seguir? Pega a sua cruz. Não joga a sua cruz para o outro, não. Pega a sua cruz e me siga. Você quer ganhar a sua vida? Você vai ter que perder ela. Porque uma semente, para brotar, ela precisa morrer. Quando Jesus fala isso aqui, ele está falando mesmo de uma maneira literal. Pegue a sua cruz e me siga. Aí ele diz, olha, do que adianta que aproveita o homem ganhar o mundo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Que adianta ter o aplauso dos homens, de que adianta ter a aprovação dos homens, quando o céu nos desaprova? Do que adianta ter a tapinha nas costas, do que adianta ter as promoções, os valores, os bens materiais, se Deus está nos desaprovando? O espiritual, ele é mais valioso do que o natural. Porque nós somos espirituais. Isso aqui é só um tempo. Isso aqui é só uma faísca no meio da eternidade. Gente, se a eternidade não tem fim, a eternidade, ela é a ausência de tempo. Entenda isso. Por isso que Deus é eterno. Por isso que em Deus não existe presente, passado e futuro. Porque Deus é eterno. Deus, ele é atemporal. E a eternidade é a ausência de tempo. Nós, como seres espirituais, nós somos eternos. O que é 90, 100 anos dentro da eternidade?
O que é 90, 100 anos num lugar onde não existe o tempo? O que isso quer dizer? Que o espiritual é muito mais precioso. Sabe, voltando aqui, quando ele diz, pega a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, olha, vai ser difícil, vão perseguir, vai ter complicação. Mas, se você perder a sua vida, você está ganhando. Quando você morre, você ganha. Quando você perde, você ganha. Em Cristo é assim, é uma matemática louca demais. Sabe? Existe um preço, querido, por ser igreja. Existe mesmo. E a gente não vai aqui dizer que é tudo flores, não. A gente é cristão agora e a gente vive aquela vida, não. A gente vive mesmo pressão de quem é do mundo. A gente vive. Sabe, existe um preço, como também existe um preço para quem está lá fora. Existe um preço para quem está aqui dentro. Mas não há nada melhor do que ver uma vida salva. Não há preço que seja tão grande, que seja maior do que você ver uma vida vindo para Cristo. Você vê alguém nascendo de novo. Você sabe que aquela pessoa ela estava condenada ao inferno e que agora ela vai para a eternidade junto com você. Existe um sacrifício, existe, mas a bonificação, querido, vale a pena. Vale a pena viver isso. Eu trouxe para você um trecho de uma ministração. Na verdade, eu vou te indicar, eu vou botar no grupo lá dos jovens. É um painel do Dunamis. E o pastor Gustavo, ele faz uma fala lá. Eu até joguei no grupo da doutrinária para os meninos. E eu vou ler para você um trecho. E diz assim. Ele está falando da igreja, tá? Ele diz, um dos principais problemas foi centralizar a mentalidade da igreja como um hospital. Pregamos isso, e ela pode ter esse ofício, operar em um dos seus cômodos como um hospital. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é um centro de destino. Porque Deus pode ajudar e mudar a necessidade de uma pessoa. Mas é muito mais que isso, é um centro de destino. Crescemos dando resposta à necessidade, mas não temos dado o destino. A igreja tem falhado em dar o destino, mas tem sido um sucesso em ser um hospital. E eu vou botar esse painel lá e você vai assistir. Sabe, o cristianismo, querido, ele não é um hospital. O cristianismo é um grande lar. Porque um hospital, alguém vai lá, o hospital, o doente vai lá, ele é cuidado, mas ele é solto de novo no mundo onde está lá, cheio de vírus, de doença, de bactéria. Sabe, a igreja não é um hospital que simplesmente cuida e de repente solta. Mas a igreja é um centro de destinos. A igreja é essa grande casa onde vai dar destino às pessoas, porque Jesus foi assim. Gente, Jesus era um central de destinos. Quem passava na vida de Jesus era mudado. Uma central de destinos. Os apóstolos passaram por Jesus e foram mudados. Pedro se tornou um grande avivalista. Zaqueu parou de roubar, a filha de Jairo ressuscitou. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Sabe, e depois a influência desse homem continuou sendo uma central de destinos. A vida de Paulo foi mudada, um homem judeu perseguidor passou agora a ser o maior apóstolo da época dele. Jesus sendo uma central de destinos. Sabe, a Bíblia ela encerra de ser escrita, mas Jesus continuou sendo uma central de destino. Quantos destinos cruzaram a vida de Jesus e foram mudados? Irmão Reagan, os Osbornes, os Bakers, quem mais?
Dmitry Glazov, Catherine Kuhlman, Joyce Meyer, Miles Moron, Pastor Buddy, Guto, eu, você. Passamos por esse central de destino e tivemos o nosso destino transformado, mudado, alterado. E você percebe que não é uma mudança de destino apenas aqui, é um destino eterno que é muito melhor. Podia ser que a minha vida continuasse da mesma, mas se eu soubesse que o meu destino eterno estava mudado, para mim estava ganho. Para mim já era lucro. Essa central de destino, ela não vem somente mudar a nossa vida natural, mas ela muda a nossa posição na eternidade. Nos tira do lugar das trevas para um lugar de luz. Nos tira do lugar de miséria para um lugar de abundância. Não tem como você não amar e não querer servir a um Deus desse, a um Cristo desse, a uma central de destino dessas. Sabe, e mais do que isso, nós somos centrais de destino. Você é uma central de destino. As pessoas que cruzam na sua vida, elas têm que ter o destino delas transformado. Tem que ter o destino delas mudado. Tem uma frase que impacta a minha vida há anos, e eu já disse isso aqui várias vezes. Nós nascemos para transformar, para mudar a eternidade das pessoas. Se você quer saber para que você nasceu para mudar a eternidade das pessoas. Nós somos uma central de destinos. Como nós conseguimos isso? Com essa consciência de quem é Cristo em nós e de quem somos nós nele. Eu quero ler um trecho de um livro aqui para você. Eu estou já terminando. É esse livro aqui, Simplesmente Cristão, de N.T. Wright. Porque o cristianismo faz sentido. Eu te indico a comprar esse livro. Te indico muito a comprar esse livro, porque esse livro é muito louco. Em nome de Jesus, eu vou comprar ele para a doutrinária, para ficar aqui para você ler também. E ele diz assim. Quero que você preste atenção nisso. Existiu certa vez um ditador poderoso que governava seu país com mão de ferro. Cada detalhe do dia a dia das pessoas era avaliado e colocado em prática de acordo com um sistema racional. Nada escapava do seu controle. O ditador notou que as fontes das águas do país eram enganosas e algumas vezes até perigosas. Havia centenas delas, a maior parte localizada em vilarejos e cidades. Essas fontes tinham utilidade, mas às vezes causavam enchentes, outras vezes ficavam poluídas e quase sempre irrompiam em novos lugares, danificando estradas, campos e casas. O ditador, então, resolveu implantar uma política sensata e racional. O país todo, ao menos as regiões onde havia qualquer suspeita de água, deveria ser pavimentado com uma grossa camada de concreto, de modo a impedir o surgimento de alguma fonte de água. A água de que as pessoas necessitavam estariam disponíveis por meio de um sistema de esgotos racional e complexo. Oportunamente, seriam colocados vários produtos químicos na água em benefício da saúde das pessoas. O suprimento de água seria controlado pelo ditador. Todos receberiam a quantidade de água decidida por ele. Assim, as fontes não causariam mais qualquer incômodo e o problema estaria resolvido. O plano funcionou bem por alguns anos. As pessoas se acostumaram com a água do novo sistema, apesar de ter um gosto meio estranho algumas vezes. De tempos em tempos, eles lembravam com saudade dos riachos borbulhantes e das fontes de águas secas que costumavam a desfrutar à vontade. Alguns problemas atribuídos pelas pessoas antigamente à irregularidade das fontes desapareceram. Contudo, o ar agora estava tão poluído quanto a água e havia estado algumas vezes, mas o ditador não fazia nada para resolver o problema. Uma geração se passou.
Tudo parecia bem, até que, sem aviso prévio, as fontes que haviam continuado a borbulhar e brotar debaixo do concreto sólido não puderam mais ser contidas. Em uma explosão repentina, semelhante à erupção de um vulcão, seguida de um terremoto, elas irromperam através do solo. A água barrenta jogou com força, escorrendo pelas ruas, pelas paredes das casas, lojas e fábricas. Rachaduras rasgaram as ruas aos meios, e o caos tomou conta daquela cidade. Algumas pessoas, porém, ficaram radiantes. Por fim, poderiam desfrutar novamente da água, sem depender do sistema. Enquanto isso, as pessoas que gerenciavam os esgotos oficiais ficaram perdidas. Todos tinham, de repente, mais do que o suficiente. Essa história, querida, aconteceu conosco. Sabe, a gente era uma fonte limpa, borbulhante, que transbordava. E veio a cultura, a filosofia, o diabo colocando uma picha de concreto em cima. Sabe, essa picha de concreto, esse espaço concretado, ele cobriu as fontes e continuaram a borbulhar lá de baixo. Sabe, até às vezes, até o próprio cotidiano, até o próprio dia a dia fizeram com que esses concretos ficassem bem estabelecidos. A água agora estava encanada, estava tudo ok, a gente dava o alimento. Agora, essa fonte que jorrava a qualquer momento virou um subdepartamento da nossa vida, onde agora a gente só dá atenção 1, 2 vezes por semana, 2 horas por dia, 1 hora por dia, quando tem culto. Mas sabe qual é a nossa atual posição dentro dessa história aqui? É que nós estamos borbulhando tanto, querido, que nós estamos quebrando esse concreto. Sabe, esse concreto que foi colocado por tanta gente, por tanta coisa errada que falaram da gente, por tanta mentira, por tanta calúnia, por tanto desequilíbrio. Esse concreto que foi colocado, ele está rachando e a gente está borbulhando. Sabe, vai chegar um momento, querido, que esse concreto não vai poder te segurar mais. Essa fonte que está jorrando dentro de você, ela vai mesmo explodir. É exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Está rachando. E assim como a história contou aqui, aquelas pessoas que eram responsáveis pela água encanada, aquela água lá, que hoje, na verdade, parte da mídia é quem faz essa concretagem. Alguns políticos fazem essa concretagem, abafando a gente, querendo calar a gente. Eles ficam olhando agora, atônitos, assustados, porque a igreja está surgindo de novo. As fontes estão borbulhando de novo. Eu não sei se você percebe, mas está crescendo esse senso de pertencimento. Está crescendo dentro de nós esse senso de que a gente precisa fazer alguma coisa para Jesus. Que a gente não faz nada, não é por uma placa, não é por uma denominação, a gente faz para Cristo. Está crescendo dentro de nós esse sentimento de que é necessário fazer algo pelo perdido. Está crescendo dentro de nós esse sentimento de que não é somente os lá de fora que precisam ser alcançados, daqui de dentro também. Porque tem muita gente dentro da igreja que ainda precisa ser alcançado e cuidado e amado. Sabe, querido, esse tempo chegou. Nós vamos borbulhar, nós vamos estourar, nós vamos irromper esses concretos que a história colocou, que os séculos colocaram na igreja. E você faz parte desse borbulhar. Você pode escolher, talvez ser uma fonte mirradinha lá, uma fonte que só vai jogar algumas aguinhas, que vai ficar olhando a fonte do outro. Mas você pode escolher ser uma fonte grande, uma fonte que vai matar a sede de muitos.
Sabe, nós não nascemos para ser represa, nós nascemos para ser rio. Porque por onde um rio passa, a vida. Você nasceu para ser um rio. Se você já passou perto de um rio, você vê lá que está a plantinha, a plantação, o gado, os bichos, as árvores. Onde há rio, há vida. Chegou um tempo, igreja, da gente saber que não é por nós, não é para nós, as coisas não giram em torno de nós. Não é a nossa vida, não é os nossos sonhos e projetos, e não é o nosso chamado, como eu falei no início. É Deus. O que as pessoas precisam lá fora não é saber que você e eu estamos cumprindo o nosso chamado. Eles precisam saber que existe um Deus que ama eles. Porque o que constrange o perdido não é os dons do Espírito. O que constrange o perdido é saber que existe um Deus que o ama. O que constrange o perdido é o amor. O que constrange o perdido é saber que existe um lugar para ele, que ele não está solto na vida. Sabe, eles podem até ficar surpresos com os dons, os moveres. Mas o que vai atrair é a gente apresentar o verdadeiro Cristo. A gente apresentar o verdadeiro Evangelho, puro e simples, assim como ele é. Existe um Deus que te ama, existe um Jesus que morreu na cruz para te fazer vivo e para mudar a tua eternidade. Isso é um Evangelho puro. Não é o que se pode se oferecer, ou ter, ou ganhar, ou adquirir. Mas o que é mais importante é a eternidade. A nossa eternidade, aonde nós vamos passar a eternidade, é mais importante. Sabe, quando Jesus de fato for o centro da nossa vida, a gente não vai estar se importando com que roupa a gente está. E se a gente está no ônibus, se a gente está no Uber, se a gente está dentro da integração. A gente não vai se importar se o povo que não é nascido de novo vai rir, vai mangar, vai caçoar. A gente não vai ligar. Sabe por quê? Porque a gente entende que um propósito maior. Existe algo maior. Eu tenho percebido algo no meu coração já faz um tempo. E é o que eu me pego dentro desse meio. E eu oro a Deus para que eu possa resolver isso na minha vida. E que a minha geração resolva isso na vida dela também. Mas são as tantas coisas que competem com Deus e com Jesus, com o Espírito. As tantas coisas lícitas que competem hoje. Sabe, cada vez está mais corrido para a gente. Cada vez mais a gente tem mais responsabilidade. Cada vez mais a gente consegue fazer menos coisas 100%. Eu não sei você, mas isso é uma realidade para mim. Sabe quem é para mim? Amém, obrigada. Na minha vida, quem são os meus amigos mais próximos sabe, porque eu já conversei isso com eles, mas eu vou abrir para vocês. O ano passado, quando eu terminei o meu ano, que eu voltei para casa, foi um ano letivo do Rema, eu ensinei muito. E quando eu voltei, que eu fiz o meu balanço do ano, eu vi que eu não fui tão bem quanto eu poderia ser. E eu percebi que eu tinha muitas coisas nas minhas mãos. E por eu ter tantas coisas, eu não estava fazendo as coisas direito. Eu tinha Rema, eu tinha liderança, eu tinha JPN. Eu tinha as coisas da igreja, as coisas da minha vida. E era tanta coisa. Eu tinha no Coração do Sertão, a Viagem do Sertão. Era tanta coisa que eu não soube administrar tudo. E eu sei, o meu resultado do ano passado não foi um resultado bom. E eu tive que largar algumas coisas. Esse ano eu decidi que eu não ia ensinar.
Esse ano eu decidi que eu tinha que largar algumas coisas por conta do departamento, por conta de vocês. Porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Porque eu quero fazer aquilo que Ele colocou no meu coração. Sabe, isso tem consumido, querido, dentro de mim. O quanto que tantas coisas têm competido com um centro. Com o amar, o ser devoto, ser, sabe, gastar tempo. Eu não quero que a gente tenha um avivamento por conta da misericórdia de Deus para com o perdido. Isso não é justo com a nossa geração. Não é justo com a nossa geração a gente ter um avivamento apenas por conta do outro. É justo para a nossa geração nós termos um avivamento porque Deus nos encontrou aptos para isso. Porque se for somente pela misericórdia, amém, a gente vai ter e vai acontecer e as pessoas vão ser salvas, mas aquilo que cabe a nós não vai ser posto. Que a gente entre de fato nesse transbordar, nessa fonte que vai jorrar quebrando todos os concretos, mas a gente entre nisso porque nós somos a geração que foi apta para isso e não que o mundo está perdido. Você está me entendendo? Eu não quero que a gente entre nas coisas, eu não quero fazer as coisas para Deus e as coisas darem certo por conta do amor de Deus pelo outro. Eu não quero chegar aqui e ter uma vida toda errada, uma vida de qualquer jeito. E a ministração foi maravilhosa, gente, foi bom, mas Tayana está com a vida errada. Por que foi bom? Porque Deus é misericordioso com você que está me ouvindo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero estar aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui, porque Deus me fez estar aqui. É justo, querido, para a nossa geração a gente entrar no avivamento, porque nós somos essa geração que coloca Ele mesmo em primeiro lugar. Essa geração que anda sem vaidade, essa geração que anda sem estar se importando com muita coisa a não ser propagar o Evangelho e fazer com que mais pessoas se tornem vivas. Mais pessoas se tornem vivas. Eu quero fechar só te falando algo que eu já falei, mas eu vou só repetir para que fique guardado em você. Todas essas coisas que a gente vê e que quer participar e que quer estar e que a gente sabe que vai acontecer. Todas essas coisas que nós sabemos que de fato nós estaremos. Nós só vamos estar mesmo de verdade porque Deus nos quis que estivéssemos lá. Quando a gente, de fato, decidir colocar Jesus no lugar dele, no trono dele, em nosso coração. Sabe, a gente parar e se olhar no espelho sem máscara, sem historinha, sem mentira, sem justificativa, sem um mais. Mais porque isso, Deus, mais porque era aquilo. Mas a gente ser assim, cru, conosco mesmo. E a gente identificar aonde foi que talvez a gente tenha tirado a rota, tirado esse grau aqui. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. A palavra precisa ser o centro da nossa vida. Deus precisa ser o centro. Porque eu quero chegar lá naquele grande dia e eu quero receber os meus galardões e as minhas coroas, aquilo que eu tenho para receber, sabendo que Deus, aquele que julga o meu coração e que sabe o meu coração, sabe que todas as obras que eu fiz por amor a Ele e para Ele e por Ele. Ele é o centro.